Eu queria te perguntar uma coisa. Qual é a pessoa que você acha que você conhece melhor? Eh, Quem você acha que você, assim, olha, essa pessoa eu conheço, né? Será que é o seu marido? Será que é a sua esposa? Ah, mas eu queria também te perguntar o seguinte: essa pessoa que você pensou que você conhece bem, você conhece melhor essa pessoa ou você conhece melhor você mesmo? Entendeu agora a mudança de chave? Porque é possível você conhecer uma pessoa melhor do que você conhece a você mesmo. Eu tinha parado para pensar nisso? É possível a esposa conhecer o marido melhor do que ela mesma conhecer o seu coração. É possível o marido conhecer a sua esposa melhor do que ele conhece o seu próprio coração. É possível nós conhecermos alguém melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. E a Bíblia tem um exemplo para nós mostrando que isso é uma realidade. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 37 ou 38. Eu vou falar sobre três coisas que prejudicam você se você tiver um autoconhecimento equivocado. Depois, se puder, Yasmin, deixar esse tema na tela. Três coisas que prejudicam você se você tiver um autoconhecimento equivocado, tá? Então, eu não preciso falar um autoconhecimento de si mesmo, que seria uma redundância, né? Então, eh, o autoconhecimento é o quê? Você conhecer suas intenções, suas inclinações, suas preferências, né? Suas características. Então, isso é ter autoconhecimento. E aqui, Jesus está na última ceia, né? 3 horas depois ele já está sendo preso no Getsemane, ele sai da Santa Ceia, vai para o jardim sai da Santa Ceia, vai para o jardim do Getsemane e lá vai ser preso. É, o que nós vamos ler está acontecendo na última Santa Ceia. E Jesus vai mostrar para Pedro a sua falha a respeito do autoconhecimento de Pedro. Então, verso 37 fala assim, ó, Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O que Pedro achava que ele sabia sobre ele não estava certo, estava equivocado. Pedro achava que o seu nível de fidelidade a Cristo e de coragem seria suficiente para dar até a sua vida por ele. Pedro estava certo? Nós já sabemos que não. Porque Jesus, ele fala assim, olha, você está equivocado no seu autoconhecimento. Você não é, Pedro, a pessoa que você pensa que você é. Pedro, você não é a pessoa que você pensa que você é. E eu digo a você, que o seu nível está bem mais embaixo do que você pensa a seu próprio respeito. Você está dizendo que é capaz de dar a sua vida por o seu nível de fidelidade e de coragem pode levar você a fazer isto, a tomar essa decisão. Eu te digo que nem mesmo
dizer que você é meu discípulo e que me conhece, você tem coragem, vai ter coragem para fazer isso. Ó, que diferença, né? O comportamento de Pedro é corrigido por Jesus. E na Bíblia nós vemos, isso aconteceu em várias ocasiões. Por exemplo, o autoconhecimento de Jeremias também era equivocado. Jeremias, quando Deus fala com ele, Jeremias, ele diz assim: eu não passo criança. Era o autoconhecimento de Jeremias. Eu não sou mais do que uma criança. E Deus fala assim: olha, eu vou constituir você profeta às nações. Seu autoconhecimento, Jeremias, está equivocado. Mas isso também aconteceu com Gideão. Obrigado. O autoconhecimento de Gideão também estava equivocado. Porque quando Deus fala com ele, Gideão, ele, ao contrário de Pedro, ele não se achava corajoso para aquela tarefa, para aquela missão. E Deus fala assim: Gideão, homem corajoso. O autoconhecimento de Gideão era um, e o conhecimento de Deus a respeito de Gideão era outro. E será que o autoconhecimento que você tem a seu respeito, ele é validado por Deus? Ou o conhecimento que Deus tem a teu respeito, ele precisa corrigir esse autoconhecimento? Isso também aconteceu com Moisés. O autoconhecimento de Moisés não era correto a seu próprio respeito, porque quando Deus falou com ele, eh, Moisés pensou assim: eu não sou capaz de fazer isso. Eu já tentei uma vez e não deu certo. Eu não sou capaz. Mas Deus sabia que ele era capaz. E que toda a preparação que ele havia recebido, o discipulado que seus pais haviam feito, Arão e Joquebede, a formação intelectual que ele havia recebido no palácio, o tornavam capaz para aquela missão. E Deus daria a ele, além disto, a sua unção e autoridade. É, então, é, a situação de Pedro não era novidade para Jesus. Jesus sabia que um dos problemas meu e seu é um autoconhecimento equivocado. E uma das coisas que aconteceu quando você se converteu é que Jesus começou a trabalhar na sua vida pelas experiências, pelo seu relacionamento com Ele, pela luz da palavra, corrigindo o seu autoconhecimento. Para que você não pense a respeito de si mesmo, nem além e nem a quem, mas aquilo que realmente lhe é próprio. Estão me acompanhando? Então, o problema de Pedro, veja só, não era que ele não conhecia Jesus bem, é que ele não conhecia bem a si mesmo. Porque pouco tempo atrás deste momento aqui, dessa quinta-feira aqui da Santa Ceia, da última Santa Ceia, Pedro foi o único que demonstrou que conhecia Jesus de verdade. Porque um pouquinho tempo antes, quando Jesus fala assim: as pessoas me conhecem, as pessoas sabem quem eu sou, e os discípulos falaram: ó, tem gente pensando que o Senhor é Elias de volta. Tem outros que pensam que o Senhor é mais um dos grandes profetas. O único que sabia realmente quem era Jesus era Pedro. E Jesus confirmou. Jesus não falou: seu conhecimento está equivocado a meu respeito. Pedro sabia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então, por isso que eu comecei perguntando a você quem você acha que você conhecia muito bem, e depois a segunda pergunta, se você conhecia a você mesmo tão bem como você acha que conhece essa pessoa. Porque Pedro conhecia Jesus melhor do que conhecia o seu próprio coração. Pedro sabia quem era Jesus, mas Pedro não sabia quem era Pedro. Então nós podemos viver a experiência de Pedro. Eu não tenho dúvida sobre quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus, mas eu não tenho um autoconhecimento correto a meu respeito. E Jesus quer que esse autoconhecimento ele seja corrigido. E ele seja corrigido segundo aquilo que ele realmente sabe sobre nós. Por que Jesus pode corrigir o seu autoconhecimento? Porque Jesus conhece muito bem três coisas a seu respeito. Quais são essas três coisas? A primeira delas, o seu coração. Por que Jesus conhece o seu coração? Porque ele sonda os nossos corações. Sondar é averiguar, é pesquisar. Há experiências que você passa que é para Jesus aumentar o seu autoconhecimento sobre o seu coração. Não é para ele conhecer o seu coração, mas para que você conheça o seu coração. A Bíblia fala isso sobre Israel. Ele deixou Israel passar por algumas coisas para que o coração de Israel fosse revelado para Israel, não para Deus. Então, por quê? Porque Deus também usou o profeta Jeremias para dizer que se você não tem um autoconhecimento correto sobre o seu coração, o seu próprio coração te engana. E o seu coração pode tentar te convencer que você está certo, fez a coisa certa. Então, Jesus corrige o nosso autoconhecimento, em primeiro lugar, porque ninguém conhece tão bem o nosso coração como ele. Ele conhece o meu coração melhor do que eu mesmo. Segunda coisa, Jesus conhece as minhas ações. Uma das frases mais repetidas nas 7 cartas de Jesus às igrejas, no Apocalipse, é: conheço as tuas obras. Jesus conhece aquilo que você faz, como você faz, por que você fez e para que você fez. Jesus fala assim: conheço as tuas obras. A maioria das 7 cartas, a primeira coisa que Jesus fala que conhece é: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz. Eu sei por que você fez. E eu sei para que você fez. E Jesus, ele conhece também os nossos pensamentos. Antes que a palavra saísse à nossa boca, ele conhece a palavra pensada que não foi dita. Então, se ele conhece nosso pensamento, e se ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas ações, ele nos conhece muito bem. Ele nos conhece muito bem. E às vezes, nós precisamos que ele nos coloque diante de um espelho para que nós possamos nos ver e nos percebermos. Ver o nosso coração estampado nesse espelho espiritual, vermos os nossos pensamentos estampados nesse espelho espiritual, vermos a nossa conduta estampada nesse espelho espiritual. Eu disse 3 coisas, mas vou ainda acrescentar uma que está lá também no livro de Apocalipse. Vou acrescentar 2, o Espírito Santo está me lembrando aqui. Jesus também fala no livro de Apocalipse, também assim, para uma igreja: conheço a tua força e que ela é pequena. Então, ele conhece o meu coração, conhece meus pensamentos, conhece as minhas obras e conhece a minha força. A condição que você tem de enfrentamento às situações da vida.
E é por isso que se alguma coisa acontece na sua vida, você não deve falar assim, eu não tenho condições de suportar. Porque ele não permite, ele conhece o nível da sua força e ele não vai permitir colocar que haja um peso na sua caminhada para ser removido, além da força que você tem para removê-lo. Mas há outra coisa que ele também conhece. Ele conhece a tua capacidade. E isso fica claro na parábola dos talentos que Jesus contou, está lá em Mateus 25. Porque ele fala assim, que o talento é distribuído a cada um segundo a sua capacidade. Então ele sabe a capacidade individualizada de cada um de nós aqui hoje à noite. E ele atribui a nós tarefas, missões e desafios segundo a nossa capacidade. Ele investe na nossa vida segundo a nossa capacidade de frutificar esse investimento. Por isso que, antes de pedir que ele aumente o investimento, você deve pedir que ele aumente a sua capacidade. Não é? Então, Jesus conhece meu coração, conhece o meu pensamento, conhece as minhas obras, conhece a minha força, conhece a minha capacidade. Por isso que ele tem condições de melhorar, de corrigir e aperfeiçoar o meu autoconhecimento. Amém? O que nós precisamos fazer? Confiar no diagnóstico dele. Precisamos confiar no feedback que ele vai nos dar a respeito de nós mesmos. Esse feedback, como é que Jesus faz? Ele te dá através de uma conversa entre irmãos, através de um aconselhamento, através de uma mensagem, de uma pregação. Ele vai te dando esse feedback e ele vai fazendo com que eu não seja mais enganado por eu mesmo, pensando que eu sou aquilo que eu não sou. Por isso que há um livro interessante do Greg Hill, assim, Enganado Eu, e há um outro livro também interessante, Eu, um Impostor, porque às vezes o seu pior inimigo é você mesmo, o autoconhecimento que você tem, que te engana, que faz com que você pense que você é capaz daquilo que você não é capaz. Você acha que é capaz, mas Deus sabe que você não é capaz. Pedro achava que era capaz de encarar aquele momento do jeito que ele achava que ele tinha condições de encarar. Jesus falou assim, você não tem condições de encarar como você está pensando. Você está equivocado no seu autoconhecimento. E os 3 prejuízos que você tem se você tiver um autoconhecimento equivocado são os seguintes. Primeiro, você pensar além ou aquém do que você deveria pensar sobre você mesmo. No caso de Gideão, de Moisés, a o pensamento, o autoconhecimento deles levou eles a pensarem aquém de si mesmos. No caso de Pedro, o seu autoconhecimento levou ele a pensar além de si mesmo. Quem estava certo? Nenhum dos dois. Então, por quê? Quando o seu autoconhecimento leva você a pensar a quem você diz não para Deus quando deveria dizer sim. Tem nas suas mãos um ministério na igreja. Tem nas suas mãos uma missão que Deus pretende te dar. Uma tarefa que Deus quer te entregar. Você faz como todos eles que tinham autoconhecimento equivocado. Gideão, Moisés, Jeremias. Não passa de uma criança, não tem condições, não tem maturidade, não tem conhecimento bíblico suficiente. E aí você faz a sua lista. Então, quando o seu autoconhecimento está aquém daquilo que realmente você é, e Deus sabe que você diz não para a missão que Deus tem para você. Você diz não para a tarefa que Deus tem para você. E Deus vai ter que contra-argumentar para corrigir o seu autoconhecimento,
tentando fazer com que você diga sim para aquilo que você havia dito não. Que bom que com Jeremias o contra-argumento deu certo. O bom que com Gideão o contra-argumento de Deus deu certo. Que bom que o contra-argumento de Deus com Moisés, corrigindo o seu autoconhecimento equivocado, a quem deu certo. E aí eles tinham dito não, mas depois reconsideraram, falou: Senhor, eu vou, Senhor, eu faço. E nós temos a alegria de vermos a história deles. Como foi bom esse autoconhecimento a quem ter sido corrigido por Deus. O que é que eles fizeram? Mas quando o seu autoconhecimento ele vai além, então você fica sujeito à vaidade, ao engrandecimento próprio, à soberba, a uma fé em si mesmo que ela não está, ela está desmedida. E foi o que aconteceu com Pedro. Senhor, é, eu estou disposto a dar minha própria vida por ti. Ele estava é, indo além do que ele deveria pensar sobre ele mesmo. Então, um dos perigos é que, tanto quando o seu autoconhecimento leva você a ficar aquém ou além, você está saindo fora do eixo divino para a sua vida. A única diferença é que as razões não são as mesmas, mas o resultado é o mesmo prejuízo espiritual. Você fica fora daquilo que Deus havia planejado. Segundo prejuízo, quando o nosso autoconhecimento é equivocado, é que nós perdemos a noção dos nossos limites. Nós, às vezes, não deveríamos dizer sim e dizemos não, deveríamos dizer não e dizemos sim. Nós perdemos a noção de trabalhar, de agir realmente conforme as capacidades que Deus nos deu. E às vezes queremos fazer aquilo que Deus não tem para nós, porque nos falta o autoconhecimento. Nós não conseguimos falar assim: essa não é minha área de ação no reino. Eu não reconheço, eu não identifico que foi para esta área que Deus me qualificou. Numa linguagem assim mais popular, fala assim, ó, não é minha praia, né? Isso aí não é minha praia, não é meu ministério. Então nós não reconhecemos nossos limites espirituais como servos, nós não reconhecemos esses limites no reino e não reconhecemos esses limites também na nossa própria vida. Às vezes, nós, ao não termos um autoconhecimento correto, nós achamos que nós vamos conseguir dirigir numa estrada viajando até tantas horas. E às vezes, por esse autoconhecimento equivocado, nosso corpo não tem aquela habilidade. E aí pode acontecer um acidente, porque você não respeitou os limites do seu corpo. Alguém pode conseguir passar a noite inteira dirigindo, né? Ou pode também já ter conseguido e hoje não consegue mais. Os limites mudaram. Então você precisa conhecer quando seus limites mudam, ter esse autoconhecimento. Você podia fazer alguma coisa, mas será que você ainda continua podendo? Né? Você podia e ainda pode, né? E você vai permanecer podendo. Então, uma coisa importante do autoconhecimento é que você reconhece os seus limites. Você sabe o que assumir, o que não assumir. Você sabe a hora de parar, a hora de parar e falar assim, não, agora eu tenho que dormir. Agora eu tenho que ir dormir. Tá? Durante muito tempo, eu não respeitei esses limites. Começava a estudar a palavra e ia dormir 4 da manhã, 5 da manhã,
só porque eu estava vendo o dia amanhecer, mas senão eu ia passar a noite sem dormir. Mas é bom, mas não é certo. Alguma coisa pode ser bom e não ser certa. Era uma coisa que eu considero, era bom, mas não era certo. É uma coisa boa estudar a palavra? É, mas é uma coisa boa passar a noite em claro estudando a palavra? Não é, né. Com luz artificial, sem ser luz natural. Então, quando nos falta o autoconhecimento, você não respeita os limites que Deus estabeleceu para você mesmo. Nem tudo que o outro pode fazer, você pode fazer também, porque o limite do outro é diferente do seu limite. Então, esse é um segundo prejuízo que o autoconhecimento equivocado eh, nos proporciona. Você perde a noção dos seus próprios limites. Terceiro prejuízo é que você se compromete, você assume compromissos que você vai falhar. Pedro estava aqui se comprometendo, ele empenhou a sua palavra e ele não ia conseguir cumprir, porque ele tinha um autoconhecimento equivocado. E quando nós temos um autoconhecimento equivocado, nós fazemos promessas para as pessoas que nós não vamos cumprir. Nós estabelecemos compromissos e depois nós vamos ter que pedir desculpa porque nós não vamos conseguir cumprir. Por quê? Porque o nosso coração era mau? Porque nós queríamos falhar? Não, porque nos faltou autoconhecimento. Vai dizer assim: olha, eh, eu gostaria muito, mas eu não vou conseguir. A distância, o horário onde eu vou estar, até chegar lá não vai dar, né. Então, gostaria muito, mas não vou empenhar minha palavra. Vou até tentar, mas não vou empenhar, não vou garantir para você que eu vou conseguir estar. Então, quando nos falta o autoconhecimento, nós nos comprometemos com as pessoas e nós vamos falhar. Perceba que esses prejuízos são prejuízos não só espirituais, mas na sua vida em todos os setores. Quando você tem um autoconhecimento equivocado como Pedro, eh, você pensa além ou aquém de si mesmo, tem problemas conjugais. Alguns, o pensamento está sempre além. Então, eh, isso acaba inferiorizando o cônjuge, o outro. Então, um autoconhecimento equivocado traz prejuízo para você em todas as áreas da vida. O autoconhecimento equivocado traz prejuízo a você, até de não respeitar os seus limites, vai trazer de saúde, né. Eh, Pega um peso que você não está devidamente preparado para pegar, ou pega um peso que você até está preparado para pegar, mas sem pegar da maneira certa, pega de qualquer jeito, tá. Você vai ficar de cama, pode ficar de cama. É uma crise de coluna e ali mesmo você arriar e não levantar. Por quê? Porque você não respeitou, não teve um autoconhecimento correto, não respeitou o seu limite e falou assim: ó, isso aí eu não posso pegar sozinho. Preciso que alguém pegue comigo. Preciso que alguém me ajude, né? Então, um autoconhecimento equivocado, é você, às vezes, é desacreditado porque todo mundo pensa assim: ah, fulano falou que vem, mas não vem não. Não dá para ter certeza, não dá para contar com ele quando fulano fala. Por quê? Você, por um autoconhecimento falho, você é uma pessoa de bom coração, você gosta de ajudar, gosta de participar, então aí você logo diz sim. Vai vir? Sim. Vai fazer? Sim. Mas faltou autoconhecimento. E tem outras coisas que vão impedir você e vai levar você a falhar. Então, Jesus corrige o autoconhecimento de Pedro e Pedro vai ser um outro Pedro por causa dessa intervenção de Jesus. Ele aceitou essa correção e, assim como Jeremias, como Moisés, como Gideão, aceitaram a correção
Por uma outra razão, Pedro também aceitou e Pedro se tornou quem ele foi. A primeira parte do livro de Atos, eh, o início da igreja, a liderança principal era de Pedro. Depois, então, a partir do capítulo 9 tem a conversão de Saulo, e lá para o capítulo 11, 12, Paulo, então, é que ganha destaque no livro de Atos. Mas eu queria que você pensasse agora, eh, o autoconhecimento que você tem a seu respeito eh, precisa ser corrigido por Jesus em alguma área? O autoconhecimento que você tem a seu respeito trouxe prejuízo, um desses três prejuízos para você em alguma vez da sua vida? Você gostaria que isso continuasse acontecendo ou você gostaria que isso também fosse corrigido? Né? Você gostaria que esses prejuízos não fizessem mais parte da sua estrada? Né? Eh, eu creio que Jesus quer isso para nós, né? Que nós eh, possamos não ter uma visão nem aquém, nem além, mas sabermos eh, permitir. O que eu quero dizer agora é o seguinte: permita que Jesus coloque um espelho diante do seu próprio eu, para que você tenha a correção do seu autoconhecimento naquilo que ele precisa corrigir, tá? Porque você vai ser mais feliz. Você não vai botar a mão onde deve, né? Você vai respeitar limites. Você não vai se comprometer naquilo que você vai falhar, que você não vai poder cumprir. É claro que também pode, às vezes, você se comprometer e você falhar porque houve um imprevisto, né? Então aí é uma outra situação. Então, tinha tudo, você se comprometeu porque realmente você sabia que poderia fazer e tal, mas a vida também tem imprevisto. Então, às vezes nós temos que mudar a rota, às vezes nós temos que mudar a agenda, mas aí é por uma surpresa, mas não por uma falha de autoconhecimento, de se comprometer com aquilo que sabe que vai falhar. Então, eu quero ser aberto a Jesus estar corrigindo o meu autoconhecimento a todo instante. Você estaria aberto também? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Antes de nós orarmos, vamos repetir uma frase juntos? Eu falo e vocês repetem. Senhor, eu me conheço, mas eu sei que o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Você concorda com isso? É uma verdade, irmãos. Eu posso me surpreender comigo mesmo, mas isso não vai ser surpresa para o Senhor. Entendeu? Porque eu não me conheço tão bem como ele me conhece. Por isso que é bom eu considerá-lo e chamá-lo de Senhor, para que ele tenha um senhorio sobre mim, porque eu não sou capaz nem de me conhecer como eu acho que eu me conheço. E eu acho que é uma realidade, eu acho que nós que amamos Jesus, nós podemos conhecer Jesus melhor do que o que nós nos conhecemos. Era o caso de Pedro. Pedro sabia exatamente quem era Jesus, quem Jesus era, mas ele não sabia quem ele era. E isso era um problema na vida de Pedro. Então, você conhecer Jesus corretamente, joia, não é? Beleza, amém. Ele quer isso. Ele ficou feliz com Pedro. O problema de Pedro não era ter um conhecimento falho sobre Jesus, era ter um conhecimento falho sobre ele. E isso nos prejudica. O nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os irmãos, nossos relacionamentos profissionais, isso prejudica a nossa vida.
você precisa da ajuda de Jesus para ter um autoconhecimento a seu respeito. Então aí você vai ser mais bem-sucedido. Por exemplo, quando o marido tem um autoconhecimento correto e a esposa também, tem situações na vida que o casal vai entrar em acordo facinho, facinho. Eles não vão olhar para a questão, isso é de homem e de mulher. Vai falar assim, amor, você vai porque você é mais apto para isso. E o outro abençoa. E vai ter uma outra situação que vai se inverter. É o autoconhecimento, é cada um saber aquilo, ter aprendido com Jesus aquilo que ele já sabia, sem ninguém dar informação tua a teu respeito para ele. Porque às vezes Jesus sabe se eu sou capaz ou não de receber 2 talentos ou 5. Mas como eu não sou, ele quer me dar 2 e eu fico frustrado porque eu só aceito 5. Está entendendo? Então, o problema não é que nós estamos vendo hoje à noite que Pedro não sabia quem era Jesus, ele conhecia bem quem era Jesus. O problema é que Pedro não sabia que ele era Pedro, né. E às vezes, eh, nós achamos, irmãos, que nós somos algo que ninguém acha que nós somos. Já conheceu alguém assim? Já conheceu alguém assim que ela pensa assim, o autoconhecimento dela: "Não, mas eu sou humilde", mas ninguém acha que ela é humilde. E é um autoconhecimento falho e ela não se pergunta assim: "Mas espera aí, se eu acho que eu sou humilde, por que ninguém concorda comigo?", né. Ou ela acha assim: "Ah, eu sou simpático", mas ninguém acha aquela pessoa simpática. Quem está certo, irmãos? O autoconhecimento individual da pessoa ou o autoconhecimento geral que o Espírito Santo dá ao corpo de Cristo? Nós temos que ter esse dom do saca-lance, né. É, confiômetro, porque isso nos ajuda. Às vezes Deus está mostrando através do todo, através das experiências, Ele não está mostrando, olha, escute só, Ele não está mostrando para você o coração das pessoas, Ele está mostrando para você o seu coração. Captou? Tá tudo acontecendo, aí você tá a fulano é isso, Beltrano é aquilo e tal, ela é assim. E não era o objetivo de Deus, Deus estava mostrando o seguinte: olha, isso aí aconteceu para você ver o seu coração. Se o seu coração fosse diferente, isso não teria acontecido. Amém? Devemos ou não orar para que dá ao Senhor hoje à noite autorização para Ele nos dar um autoconhecimento correto sobre nós. Você acha que devemos orar sobre isso? Hã? Então, eh, vamos fazer isso agora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Fale para o Senhor o quanto você entendeu dessa palavra, quanto você acha isso importante para a sua vida. Se você está cansado dos prejuízos que você teve, das falhas que você cometeu, não é porque o seu coração era mau, você não tinha boa intenção, a sua falha foi um autoconhecimento. Você achava que era uma pessoa que realmente você não era. A situação mostrou que você não era aquela pessoa. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele achava que era uma pessoa, mas Jesus sabia que a situação ia mostrar que ele não era a pessoa que ele pensava que ele era. Então vamos orar? Continue a sua oração. Senhor Jesus, como é maravilhoso sermos teus filhos. Que bênção é, Senhor, sermos propriedade do Senhor, sermos educados pelo Senhor, regenerados pelo Senhor. Como é bom, Senhor, quando a tua luz vem ao nosso coração para iluminar e remover qualquer treva que haja nele. Como é bom, Senhor, ouvir a tua voz. E obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor fez com Gideão, assim como o Senhor fez com Jeremias, assim como o Senhor fez com Moisés,
por causa de um autoconhecimento equivocado a respeito de si mesmo, quase deixaram passar uma grande oportunidade de marcarem a história, dizendo sim para a missão que o Senhor tinha para eles, para cumprir aquela tarefa tão especial que eles tiveram. Obrigado, Senhor, porque hoje à noite o Senhor tem nos mostrado que o problema de Pedro não era saber quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus, conhecia Jesus adequadamente, tinha a revelação correta dos céus a respeito da pessoa de Jesus, mas tinha uma visão ainda limitada sobre ele mesmo. Ele pensava que podia fazer, ele achava que ia conseguir fazer, mas Jesus mostrou para ele que o autoconhecimento dele estava equivocado. E Jesus corrigiu isso. E hoje à noite, Senhor Jesus, nós aprendemos que após a nossa conversão, muitas palavras que nos são ministradas, muitas experiências que vieram acontecendo na nossa jornada contigo, o Senhor já tinha mudado o nosso coração, mas era o Senhor tentando mudar o nosso autoconhecimento, corrigi-lo. Porque às vezes pensávamos aquém e às vezes pensávamos além do que deveríamos pensar. E de uma forma ou de outra, nós prejudicamos o teu reino. Nós falhamos. E obrigado porque o Senhor tem nos falado hoje à noite e nós te entregamos essa autorização e vamos estar mais atentos. Nós vamos compreender, Senhor, e vamos parar para pensar determinados momentos, situações que o Senhor está revelando para nós o coração dos outros, ou se o Senhor está revelando para nós o nosso próprio coração, para nos mostrar, para termos uma correção no nosso autoconhecimento. Senhor, obrigado por nos amar. O Senhor disciplina quem ama, o Senhor corrige a quem ama, o Senhor instrui a quem ama, o Senhor edifica a quem ama. E nós estamos abençoados por Ti, pela Tua palavra nesta noite. Assim oramos gratos, oramos agradecidos, que o Espírito Santo regue essa semente no nosso coração. Que essa palavra não seja roubada, não seja esquecida, ela seja crida e ela seja praticada. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.